Ah, ok. Salve Maria, boa tarde a todos. Essa é a aula número 24 ou 25, não tenho certeza. Catequese de adultos da cidade de Oxford. Hoje nós vamos tratar sobre o crisma, o sacramento do crisma, propriamente dito, né? Que é o objetivo de muitos de vocês, né? Então eu vou começar já compartilhando uma apresentação. Vamos lá. Ok, isso aí. Só me deem um feedback, estão vendo aqui. Sim. Ótimo, obrigado. Recordando aqui, né? A gente parou na semana passada, esse assunto aqui, que era os dons do Espírito Santo. A minha a própria apresentação, a própria foto, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui estão eles para recordar, né? Sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Perdão. Agora nós vamos pegar a partir daqui, que é o crisma propriamente dito, né? Então, o crisma é um sacramento que confere a efusão do Espírito Santo ao que já é batizado. Os apóstolos ministravam esse sacramento desde os primórdios da igreja, como pode ser visto em vários textos do Novo Testamento. Todos os batizados devem participar da plenitude da graça do Espírito Santo, com que Jesus presenteou a sua igreja na festa do Pentecoste. Para isso, Jesus instituiu o sacramento da crisma, ou também confirmação. Os ingleses falam confirmation, né? Confirmation. É isso, né, Cláudio? Fala melhor inglês que eu. É, Eles não têm. Crisma, eles não falam, né? Uma vez eu falei, fui a brasileira, inglesar o português, eu falei crisma. Aí o cara, não, crisma. Ah, confirmation. Ah, confirmation. Então, esse é o que infunde, né? Porque todos os sacramentos são objeto do Espírito Santo. Então, eles são não objeto, perdão, eles são administrados, né? Propriamente ditos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em qualquer sacramento que nós tenhamos contato. Então, é o próprio Cristo que nos ouve na confissão, mas é o Espírito Santo que nos dá o perdão, né? Nos perdoa o pecado. É ele que está presente na consagração eucarística, no batismo, no casamento, na ordem, na unção dos enfermos. Então, é o Espírito Santo que age, né? Ele é que age. Mas o da Crisma, em particular, ele, como a gente falou na aula passada, aqueles dons do Espírito Santo são propriamente pessoas já maduras, né? Por isso que o Crisma, na Igreja Oriental, por exemplo, Crisma, primeira comunhão, batismo, Crisma, primeira comunhão, é administrado no batismo. A criança recebe no dia do batismo, primeiro que ela é mergulhada na água, né? Por imersão, né? Ela é mergulhada na água, aí é batizada. Nesse mesmo dia, ela já é ungida com crisma, ela já é crismada e uma pequena fração de uma hóstia já é colocada na boca da criança pequenininha, né? E ela toma já a primeira comunhão. Aí, posteriormente, vai estudar tudo, mas ela já, para todos os efeitos, já comungou, vamos dizer assim, né? Então, os três são no mesmo dia. Aí, posteriormente, tem algumas crianças, até tem algumas tradições da igreja ortodoxa, ainda que esperam uns poucos aninhos. Por exemplo, eu sei que na Romênia, tem amigos na Romênia, e eles batizavam a criança já maiorzinha, né? E a tradição lá é não cortar o cabelo.
Até passei um vexame uma vez que um amigo meu me mostrou a foto do filho, assim, ai, que menina linda tua. Eu disse, não, não, Marcelo, é um rapaz. Aí, desculpe, mas eu não tinha como saber. Assim, não, não, Marcelo, é que é tradição na Romênia não cortar o cabelo até o batismo. Não, sabe-se por quê, mas eles fazem desse jeito. Enfim, já o crisma, para nós, católicos, né, romanos, ele é um pouquinho diferente, porque ele é feito na idade adulta. Então, já se ministra tanto os ensinamentos do crisma como o sacramento em si, quando o cara já está, né, a menina ou o rapaz, né, já tem uma certa noção, né, da responsabilidade, né, que vai ter junto com esse sacramento. Porque o batismo a gente pode alegar até que eu não escolhi ser católico, porque eu era criança, a mãe me trouxe, o pai, eu nem sabia que queria ser católico. Alguns protestantes até por esse motivo dizem que só batizam as pessoas na vida adulta, né? Por escolha própria. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que é um presente de Deus e que todas as pessoas devem ser batizadas logo no início, assim como acontecia desde sempre, porque as famílias, quando eram convertidas, todos em várias idades, eram feito o batismo naquele dia da Semana Santa, na Vigília Pascal, eles eram batizados nessa época, né? E então não se deve esperar. É um presente que os pais dão aos filhos, né? Mas a crisma não, a crisma já é um outro momento da vida da pessoa. Ela já está entrando na maturidade, assumindo responsabilidades. Então, a partir daí, a gente diz que é um sacramento da vida adulta, né? Posso fazer um Claro, adendo? Cláudio. É, só complementando, como o Marcelo disse, o sacramento da crisma, a principal, vamos dizer assim, a principal graça, né, desse sacramento, específica desse sacramento, como o Marcelo disse, é a efusão do Espírito Santo, né? É quando você recebe os dons do Espírito em plena forma. Não é que você só vai receber os dons do Espírito Santo na crisma. Você já recebeu no batismo, né? Exato. Você já recebeu no batismo. Porém, na crisma, você, como o Marcelo disse, não precisa estar em idade adulta, mas você precisa estar na idade onde você já faça uso da sua razão. Então, você precisa ter um mínimo de entendimento e uma catequese para você poder ser crismado. O nome confirmação, às vezes, ele leva a gente ao engano. Né? A crisma, também conhecida como confirmação ou confirmation, aqui na Inglaterra não existe crisma, que nem o Marcelo diz. É, esse nome, a gente não pode se enganar, como, por exemplo, eu me batizei e agora eu estou confirmando a minha fé. Isso não existe, tá? Como a gente já viu no batismo, batismou, está batismado, a sua alma está marcada para sempre, não tem volta, não tem assim, tenho que confirmar. Então, esse nome confirmação, ele vem de tornar firme, fortificar, e não confirmar como assim, agora eu estou confirmando que realmente eu quero seguir nessa fé. Não, você foi batizado, você está batizado, você é parte dos filhos de Deus, ponto final, não desbatiza, não descasa, né? Então, recebeu o sacramento, recebeu, gravou na alma, não tem volta. Tá? Então, se o sacramento foi válido, não tem volta. Você está no mudo, Marcelo, não sei se você está tentando falar. É... Eu estou vendo você gesticulando. É como a ordem, né? Imprime caractere na alma. Imprime na O, alma não, todos os sacramentos. o sujeito, por exemplo, é padre, ele pode virar depois satanista. Quando ele for para o juízo, ele vai marcado com caractere de padre. Ele era padre e virou satanista. Bem feito para ele, vai ser pior para ele. Nós vamos chegar no nosso julgamento com aquele caractere, aquela marca que nós pertencemos a Cristo. E com essa confirmação, né, do crisma também imprime caractere. O crismado e o não crismado
segundo a nossa doutrina, ele tem algum tipo de diferenciação. É algum signo, alguma marca que a gente não sabe exatamente como se opera, mas que ela existe, ela existe. Pode continuar, Claudio, por favor. Não, era isso, era só para a gente já Uhum. esclarecer essa coisa da confirmação. Então, assim, antigamente as pessoas, a igreja sempre olhou para o crisma e para o batismo como assim, você está se alistando num exército, no caso do batismo, e no Isso, crisma tá aqui as suas armas, bora para o isso. fronte de batalha, entendeu? Então a igreja sempre teve essa coisa de é, olhar para um lado mais militarizado. Agora você é um soldado de Cristo, agora você tem as armas que você precisa para uh, combater o O combate. mundo. Exato. O mundo, o que a gente diz, né? O mundo, a carne uh, e o demônio, né? Então você já tem essas armas e você tem o uso mais, vamos dizer assim, com a ajuda dos dons do Espírito Santo, essa uma fé mais adulta para O combater. exercício pleno da sua catolicidade, É. né? O exercício pleno. É um sujeito maduro que assume as suas responsabilidades. Eu tenho um vídeo de um padre ali, vamos dar uma olhadinha? Vou compartilhar novamente. Vai dar uma esclarecida boa pra gente. Ah, esse padre aqui é o padre Juarez, eu gosto muito dele. Vamos ver se isso. Vê se está saindo o som, por favor. O sacramento da Crisma é um sacramento Obrigado. muito bonito e muito importante, porque ele é o sacramento da maturidade. Quando nós somos batizados, geralmente nós somos batizados tendo a nossa fé atestada, tendo a nossa fé resguardada pelos padrinhos e pelos pais. Mas o sacramento da Crisma é o sacramento que confirma o nosso batismo. O que é isso? Confirmar o nosso batismo é quando eu tenho maturidade suficiente para dizer: eu quero ser cristão, eu quero continuar como cristão e eu quero ser realmente alguém que lute pela fé. Então, geralmente é um sacramento que é dado aí aos 15, 16, 17 anos, quando a pessoa ela assume na sua vida a sua fé cristã católica. E aí, então, ela, depois de um tempo de preparação, ela, diante do bispo, ela se desapta para receber o sacramento, se desapta para defender a fé como um soldado de Cristo mesmo, e o bispo, então, impõe a mão, coloca o óleo e, naquele momento, confere o sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma é o sacramento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos reveste, e nos revestindo, ele nos prepara para a luta, para lutar pela justiça, pelo bem, pela verdade, pelo amor, pela paz. A gente se torna, como eu disse, um verdadeiro soldado mesmo. Olha que interessante, na Crisma, o bispo unge com óleo, o óleo da Crisma, o óleo que foi consagrado na Quinta-feira Santa. E olha que interessante, a igreja usa o óleo porque, desde muito tempo, a igreja usa o óleo, porque o óleo, gente, lembra? Os gladiadores, quando entravam na arena para lutar, os gladiadores, quando entravam na arena, eles entravam com várias armas. A clava entrava com correntes, entrava com a lança, entrava com a espada, entrava com o escudo, mas a arma mais importante do gladiador, a mais importante, era o óleo. Porque como era uma luta corporal, eles bisuntavam o corpo com óleo. Aí olha que interessante, a igreja percebeu, falou assim, mas espera aí, nós vamos ungir você, não é com qualquer óleo, é com o óleo do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. Por isso a igreja unge a pessoa na crisma, como quem prepara essa pessoa para a luta, para que ela lute no dia a dia pela justiça, pela paz. E dá para essa pessoa a arma mais importante, o Espírito Santo. A arma mais importante. Unge a pessoa com o Espírito Santo.
E aí a pessoa está preparada para a luta e protegida para essa luta. Olha, eu digo uma coisa, geralmente aqui na Arquidiocese a gente tem a crisma que acontece nas paróquias, muitos jovens, geralmente em Pentecostes a gente faz uma grande celebração, uma grande vigília com as pessoas que estão se preparando para receber a crisma, tem muita gente. E eu digo pela minha paróquia, minha paróquia eu tenho muitos jovens e muitos adultos. Tenho muitos adultos se preparando para receber a crisma. Muitos adultos que na juventude não tiveram oportunidade de ser crismados, estão se preparando agora. Nós temos na paróquia encontro de 15 em 15 dias com os adultos, toda tarde do domingo, para preparar. E no final do ano, todos eles serão crismados. E assim, gente com mais velha, gente com uma certa caminhada, mas todos eles entusiasmados com a fé. Viu que bacana? Ele fala exatamente do nosso caso, né? Adultos. A história do crisma. Assim, vamos lá. Esse crisma é uma invenção de agora? Afinal de contas, que momentos os apóstolos foram crismados? Mas afinal, né? Qual é a história disso aí? Crisma vem da história da igreja, né? Vem do grego krisma, que significa óleo mesmo. A palavra crisma em grego é óleo. Em português, significa óleo sagrado, ao passo que o crisma significa o sacramento da confirmação, ou seja, como é em inglês, né? Confirmation. Tá bom o inglês agora, Cláudio? O início da igreja era ministrado logo em seguida do batismo, como nas igrejas orientais ainda acontece. Testemunho de Tertuliano, do ano de 202, diz que após o batismo, as mãos são impostas sobre nós, pedindo e convidando o Espírito Santo para uma bênção sobre o batismo. Né? É um livro que tem o batismo, né? É um livro que foi escrito por ele. Mas, claro, ainda é Hipólito de Roma, do ano de 235, que descreve minuciosamente o rito que se seguia ao batismo. O bispo impondo sobre eles, os neófitos, são os que estão ingressando na igreja, neófitos, sobre eles a mão, faça a invocação dizendo: Senhor Deus, que nos tornasses dignos de merecer a remissão dos pecados pelo banho da regeneração, batismo, né? Torna-nos dignos de ser cumulados pelo Espírito Santo. Lança sobre eles a tua graça para que sirvam a tua vontade, pois a ti a glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, na Santa Igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Depois, derramando óleo santificado nas mãos e pondo-as sobre a cabeça, dizia, né, ou diga, eu te unto com óleo santo do Senhor, Pai onipotente, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, marcando-o na fronte no sinal da cruz. Ofereça-lhe o ósculo e diga, o Senhor esteja contigo. Responda o que foi marcado com o teu espírito. Assim proceda cada um. A seguir, rezem junto com todo o povo. Após a oração, oferece o ósculo da paz. Exatamente como acontece hoje. Então, ele está descrevendo um processo, ele que convivia no ano 235 depois de Cristo, quer dizer, bem no início da igreja, a igreja primitiva. Já existia, já era consagrado essa cerimônia do crisma, onde era, aí sim, ungido com óleo, né? Ungir já é com óleo, né? É redundância, mas é ungido a pessoa com esse óleo que é feito nas quintas-feiras. Ele é consagrado uma vez por ano só, que é nas quintas-feiras, na Ceia do Senhor, né? Aquela que a gente passou recentemente agora na Páscoa, né? No período da Páscoa. E quem faz é o bispo, é uma cerimônia que é feita nas quintas-feiras de manhã, a gente já até falou sobre isso nas aulas passadas. Então, esse óleo é distribuído e é o bispo que faz. No nosso caso, nós não usamos, nós não fazemos com o bispo, por quê? A nossa língua é diferente da do bispo. É o inglês, né? O do bispo. O Philip, o nosso bispo que fica. A catedral fica lá em Portsmouth. Aí, nós teríamos que nos deslocar até Portsmouth para fazer essa cerimônia do crisma, mas em função da nossa língua ser o português, o padre ele consegue
uma autorização do bispo, isso é totalmente legal, totalmente normal, para que ele faça, dentro da nossa igreja aqui de Oxford, a, a crisma de todas as pessoas. Então, todos os alunos de todas as paróquias, independente do local onde esteja na Inglaterra, por causa da língua portuguesa e por causa do padre Hélio ser o sacerdote de todos eles são reunidos em Oxford, e aí em Oxford, então, por isso que vocês têm que vir a Oxford na cerimônia, porque é o bispo de Portsmouth, que em Oxford, na verdade, tem dois bispos, tá? É uma curiosidade. Quem já foi à igreja de Oxford sabe que ali perto da igreja de Oxford tem uma ponte. Ali é Folly Bridge. Folly Bridge. Essa Folly Bridge, ela divide duas dioceses. Se tu passar para o lado da ponte, saindo da nossa igreja, indo para o centro da cidade, passando a ponte, já está em outra diocese, ou seja, é outro bispo. E nós estamos do lado de cá da ponte, na outra margem, né? Ali é o mesmo bispo que é lá de Portsmouth. Mas, aparentemente, mas não tem nada a ver, a geografia é longe, lá Portsmouth é longe. Nós não sabemos como é que era na Idade Média, por que foi desse jeito. Eu só sei que é assim, desse jeito. E nós, quando pedimos ali em Oxford, nós pedimos para o bispo lá de Portsmouth, o Philip. Quando o padre reza na missa, assim, pelo Papa, né? Agora é falecido Papa, né? Francisco, e pelo bispo Philip. É esse bispo lá de Portsmouth que a gente está rezando por ele. Então, quando vai a autorização, e ele é muito acessível, ele compreende a nossa situação de língua portuguesa, e por isso dá essa autorização especial, uma procuração ao Padre L que o represente, essa é a palavra, ele representa o bispo na cerimônia do crisma em Oxford. Aí, muitas vezes, até para já esclarecer a todos vocês, né, por que que eu não... Por que que não faz na cada comunidade? Porque como o Padre Hélio, ele viaja, onde tem língua portuguesa, vai viajando ao longo o Padre Hélio faz em torno de 800 milhas por final de semana, tá? Só para ter uma ideia. E nesse caso, teria que pedir para cada bispo, porque como a Inglaterra é toda diferente, né? A gente não tem essa ideia assim. Então, vários bispos, né? Que ele vai rezando a missa ao longo de várias dioceses diferentes. E aí, para facilitar essa logística, como a catequese sai de Oxford, é o bispo de Oxford que nos autoriza. Eu não sei lá, por exemplo, o Cláudio mora em Stratford. Lá em Stratford, provavelmente é outro bispo. Eu não tenho certeza. É da Diocese de Birmingham, é outro bispo. Birmingham. Então, se fosse pedir, entendeu? Teria que pedir para as pessoas de Birmingham uma outra autorização. Então é mais fácil, porque imagina, ia ter que ter várias viagens e aí não ia ser junto com a turma de vocês, não ia ser com os professores, porque nós, por exemplo, já não poderíamos todos estar lá em Birmingham. Agora, quando a Crisma é aqui em Oxford, a gente se programa, faz de tudo para acompanhar vocês na cerimônia, né? Então tem essa logística. Voltando lá, vamos continuar lá a apresentação, tá? Então, entenderam? Isso aí não é uma coisa que a igreja criou, mas o sacramento do crisma, ele já vem desde o início da igreja. Antes da Bíblia. Hã? Bem Antes da antes da Bíblia. Bíblia. Curiosidade, né? Porque, olha só, a Bíblia, as primeiras Bíblias são confeccionadas pelo ano 400, por aí, as primeiras. Pelo ano 400, tem os concílios para determinar os livros que vão ficar dentro, vão ficar fora, muita discussão, mas começa essa discussão, porque muita documentação apresentada por todas essas comunidades, todas as igrejas, né, que foram se espalhando pelo mundo, pelo Oriente, Grécia e tudo mais. E aí, esse relato histórico vem do ano 200 e do ano 235. São dois historiadores diferentes confirmando, ou seja, não confirmando ficar redundante, porque já não é confirmando, mas referendando documentalmente a cerimônia do crisma.
Ou seja, faz parte da nossa tradição. E o Cristo, por que não usou óleo? O Cristo usou, foi o Pentecoste, o próprio Pentecoste. O crisma é o Pentecoste. É o Pentecoste, o dia do teu Pentecoste. Assim como Maria, mais os apóstolos tiveram o dia do Pentecostes, que nós vamos, daqui a umas semanas, vamos passar por ele, né? É um dia específico do Espírito Santo. Nós recebemos assim, a mesma efusão, com a mesma intensidade, no dia do nosso crisma. Seria o mesmo fenômeno. Claro, não tem as labaredas de fogo, né? Porque ali foi uma. Ali era muito forte, né? Era uma coisa, tinha que ser muito forte. Eles estavam sendo ungidos com fogo, porque eles realmente iam para a morte, né? Eles estavam praticamente sendo mandados para a morte. Todos eles morreram de forma violenta, com exceção de João, que cuidou de Maria, né? Porque São João cuidou de Nossa Senhora, ele foi entregue os cuidados de Nossa Senhora para ele pelo próprio Cristo na cruz, que lembra as palavras lá. E ele foi o único que morreu de morte natural. Todos os demais foram mortes terríveis, foram mártires. Todos os apóstolos viraram mártires. E eles foram preparados dessa forma intensa pelo próprio Espírito Santo, labareda de fogo. Pode ser que algum de vocês ainda tenha uma labareda de fogo, não sei. A gente não sabe, o Espírito faz o que quer. Não sou eu que vou dizer, mas é muito improvável que tenha. Mas a intensidade, as questões místicas, as questões que a gente não consegue enxergar, como acontece na missa, né? Elas vão se operar da mesma maneira na gente, tá? É aquilo ali, é o meu Pentecoste, a minha crisma é o meu Pentecoste particular. Eu sou do rebanho de Deus, já sou filho de Deus, sou católico pelo batismo, mas essa infusão pentecostal, né? Pentecostal católica, né? Vamos lá, o Pentecoste que vai operar em mim, o meu dia do meu Pentecoste é o meu crisma. E adicionando, como o Marcelo disse, até o dia de Pentecostes, até o dia que os apóstolos e Nossa Senhora estavam reunidos no cenáculo, eles estavam se escondendo, né? Então vem o Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, e, e dali eles saem, né? Dali eles saem para pregar, com uma coragem que até o momento eles não tinham, falando na língua do povo que estava escutando, que a maioria Habilidades, deles. né? É, Habilidades que eles nem sabiam que tinham, né? habilidades que eles nem sabiam que tinham. Eles falavam na língua do povo que escutava, e eles eram, imagina, Pedro era pescador, ele mal sabia o aramaico, e olhe lá, ele falar, e olha onde que ele terminou, né? Olha o quanto que os apóstolos viajaram e falaram e pregaram, e curaram e fizeram milagres em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Então, Claro. essa é a força, esse é o dom, esses são os dons, isso que acontece nesse sacramento. É essa mudança de postura, né? De esse reforço na alma, na batalha. Uma pergunta, né, Claudio? Pode pensar assim, nossa, mas quer dizer que eu vou me crismar e vou sair falando línguas? Não. Não é assim que opera. No caso dos apóstolos, foi uma coisa muito intensa, né? Imagina, eles conviveram durante 3 anos com o próprio Cristo. Foram catequizados por Nosso Senhor. Receberam a missão. Depois teve mais 40 dias de convivência no pós-morte, né? Até a ascensão do Senhor, eles ainda conviveram. Cristo veio ainda dando lição, ou seja, instrução, a catequese dele já com aquele corpo que a gente chama corpo glorioso, né? Que é a pós-ressurreição. E no final ainda eles recebem esse reforço, que ele vai enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele sai dali com é como o Claudio falou, o Pedro era um pescador e sai um palestrante.
E naquele dia ele converte 3.000 pessoas. Né? Exato, tá uma multidão querendo matar, ele converte aquela multidão de gente, tudo quanto é área. E por ali começa a se espalhar o cristianismo, né? O catolicismo e cristianismo naquela época não tinha diferença. Então, como é que vai se operar isso em mim? A grande pergunta é essa. O que vai mudar na minha vida, afinal? Eu não sei. Eu não sei, o Claudio não sabe, o Sérgio, o padre ele, nem o Felipe, nosso bispo, não vai saber de responder isso. Porque em cada um de nós, ela vai se operar de uma forma diferente. Mas ela vai operar. E não é no tempo que a gente quer. Às vezes é num tempo médio, curto, longo prazo. A gente não sabe exatamente como isso vai estar. Entendeu? Mas em uma daquelas 7 áreas, algum daqueles 7 dons, em você vai se manifestar de forma mais acentuada do que em mim. Então, o meu crisma, apesar de ser o mesmo Espírito Santo que fez o meu crisma e o do Cláudio, em tempos diferentes, né, históricos diferentes, geográficos diferentes, vai se operar de forma diferente. Eu, Sérgio e o Cláudio temos aptidões diferentes que são afloradas pelo mesmo Espírito, prevendo já, né, e potencializando as nossas características de personalidade. Então é muito difícil dizer onde é que isso vai manifestar, mas certamente ele vai, tá? E a, Certamente ele vai. e a busca continua, né? Como a É, gente comentou na aula passada. Assim, não é porque a, benção, a graça está aqui, né? Nas suas mãos que você agora não precisa mais ir na missa, não precisa mais rezar, não precisa mais eu isso, não já, precisa mais já me aquilo, porque basto, agora. né? Exato. Não é o me basta. A gente tem que pedir esses dons, a gente tem que pedir a presença do Espírito Santo, a gente tem que pedir para que a gente receba, para que esses dons aumentem sempre na nossa vida. Fortaleza, para que a gente consiga passar por momentos que a gente tenha coragem, né, de enfrentar essas batalhas e assim como todos os outros, né, que a gente sabedoria para tomar as decisões corretas, a ciência, o temor de Deus, então tudo isso a gente precisa exercitar e e fazer uso, sempre pedindo para que Deus envie cada vez mais, né? É isso. Vamos seguir lá com a apresentação, então, pessoal. Alguma dúvida até agora? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, vamos seguir com a apresentação. Qualquer dúvida, vocês avisem, tá bom? Eu vou, Marcelo, vou oferecer 2 pontos aqui na nota final para quem responder uma pergunta. Pode ser Opa, agora? pode? Só um minutinho, deixa eu parar aqui de compartilhar. Não, pode deixar aí. Não, vai. Já. Vai. Os apóstolos, eles foram crismados em Pentecostes, correto? Mas eles foram ordenados sacerdotes. Vamos lá, 1 ponto para quem falar, para quem lembrar quando é que quando os apóstolos foram ordenados sacerdotes. Ninguém? Acho que faz o quê? Uma semana que eles foram ordenados. Ou 2. 2 semanas hoje. Então vamos lá. A pergunta é: você pode receber o crisma depois da ordenação sacerdotal? Foi o que aconteceu, né? Porque na quinta-feira santa é instituído o sacerdócio junto com a ceia do Senhor, né? Exato. Fazer isso em memória de mim. Nesse dia, a Eucaristia e o sacerdócio é instituído no mesmo dia. O Cristo é capturado naquela noite, aí é morto,
ressuscita no sábado de madrugada para o domingo. Aí, a partir dali, ele fica 40 dias convivendo com eles. Aí tem a aparição em Emaús, dos discípulos em Emaús, para as mulheres primeiro, depois para os discípulos em Emaús, e aí por aí vai, e fica 40 dias. No final ele faz a ascensão, e depois disso é que vem o Espírito Santo, no Pentecoste. Então, a sequência histórica é essa. Ganhei meu ponto aí, Cláudio? Ganhou. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Compartilhando novamente. Estão vendo? Sim. Ótimo. Então aqui nós já passamos isso aqui, ó. Aqui é uma... Eu gosto das figuras antigas, né? Os efeitos do crisma. Vamos lá. Qual é a finalidade do sacramento da confirmação? Essa é a pergunta que gostaríamos de responder hoje. Veja, ao analisar os outros sacramentos, parece que cada sacramento tem uma finalidade bastante clara, bastante distinta. O batismo me faz filho de Deus, a Eucaristia me alimenta, a penitência perdoa os meus pecados, a unção dos enfermos é o sacramento da cura, o matrimônio para fazer com que inicie ali uma família, a ordem para me dar um ministério, mas a confirmação parece um sacramento sem sentido, porque não é óbvio para que serve o sacramento da confirmação. Para dar a você a resposta de qual é a finalidade desse sacramento, gostaria de usar a reflexão de um grande teólogo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, na Suma Teológica, na terceira parte, na questão número 72, artigo 5, diz o seguinte: como o batismo é uma geração espiritual para a vida cristã, assim, a confirmação é um crescimento espiritual, que faz o homem avançar até a idade perfeita espiritual. Então veja, aqui nós já temos algo. No batismo você nasce, na crisma você cresce. Então trata-se de um crescimento. É por isso que na lista dos 7 sacramentos a crisma está em segundo lugar. Não é um segundo lugar de importância, mas é um segundo lugar segundo a natureza de cada sacramento. Ou seja, o segundo lugar porque quem nasceu tem que crescer. E então nós vemos aqui mais especificamente que Santo Tomás coloca funções que não é simplesmente cresceu e pronto. Não, existe uma diferença. Em que consiste essa diferença entre a pessoa que é só batizada e a pessoa que recebeu a graça do sacramento da confirmação? Ele diz assim: o sacramento da confirmação dá ao homem um poder espiritual para determinadas ações sagradas, além daquelas para as quais o batismo o qualifica. Então você é batizado, você tem um poder. Você recebeu a crisma, você tem mais poder. Então, vamos esclarecer mais. Pois no batismo, o homem recebe o poder de realizar o que concerne à salvação pessoal, enquanto vive para si mesmo. Mas na confirmação, recebe o poder de realizar o que concerne ao combate espiritual contra os inimigos da fé. Então veja, no batismo você tem um poder para se santificar, enquanto na crisma você recebe um poder de soldado para enfrentar os inimigos da fé. Então você recebe, de alguma forma, uma missão mais pública, mais voltada para o outro. O batismo é voltado para a minha salvação, enquanto a confirmação é voltado para a igreja, as outras pessoas. Ele continua dizendo assim: como se patenteia pelo exemplo dos apóstolos, que antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, estavam no cenáculo assíduos à oração. Então, antes de Pentecostes, lá estavam os apóstolos, já eram discípulos de Cristo, já estavam lá rezando. É como se ele dissesse assim, eles estavam cuidando da vida espiritual deles. Agora, depois de Pentecostes, saíram
e não temiam confessar a fé publicamente, mesmo diante dos inimigos da fé cristã. Então, vejam a diferença. A confirmação, na realidade, é algo que faz com que eu me torne um cristão mais público, para enfrentar os inimigos da fé. E quem são esses inimigos da fé? A carne, o mundo e o diabo. Esses são os 3 inimigos básicos contra os quais nós iremos lutar. Então, o soldado de Cristo precisa da confirmação, porque é uma arma a mais. Então, qual é a diferença entre uma pessoa que é batizado e quem não é batizado? Bom, é a mesma diferença de um soldado que está na guerra com poucas armas e o soldado que está na guerra com mais armas. Ele tem mais recursos para lutar, para enfrentar o inimigo. São Tomás esclarece mais ainda. Ele diz assim: deve-se dizer que o combate espiritual contra os inimigos invisíveis cabe a todos. Mas a luta contra os inimigos visíveis, isso é, contra as perseguições da fé pela confissão do nome de Cristo, é própria dos confirmados, que já chegaram espiritualmente à idade viril, à idade adulta. Então, veja, é algo mais público. Os inimigos invisíveis, todo mundo deve combater. Mas existem inimigos mais específicos, os visíveis, os inimigos da fé cristã. E ele não para por aí. Ele coloca mais uma coisa que, inclusive, é citado no Catecismo da Igreja Católica, no número 1305. Santo Tomás nos diz: o batizado recebe o poder espiritual de confessar a fé em Cristo pela recepção dos demais sacramentos. O confirmado, porém, recebe como que por dever de ofício o poder de professá-la por palavras publicamente. A expressão que se usa em latim é quasi ex officio. É como se fosse uma função, é como se fosse um ministério. Então, quem recebe o sacramento da crisma deve professar a fé publicamente. E aqui está a diferença. A confirmação, portanto, para a pessoa batizada, para o fiel cristão, é um verdadeiro Pentecostes. Ou seja, da profissão de fé íntima dentro do cenáculo, introduz você na vida pública. É como o pai que envia o filho para o mundo, dizendo: vai, eu estou contigo. Não estás sozinho enfrentando os inimigos. O Espírito Santo, portanto, é esta força que vem do alto para dar a você, como um dom do Pai do céu, a força de ser um soldado como Cristo foi um soldado. Bom, exatamente aquilo que a gente falou, né? Os efeitos. Vamos lá. Cerimônia do Crisma, propriamente dita. É uma curiosidade. E, não é tão difícil, tão complicado assim, né? Mas como é nova, não é uma coisa tão comum como um batismo que a gente tem ao longo do ano, perdão, ao longo do ano tem vários batismos, né? A primeira Eucaristia, todas as missas têm, confissão, todos esses sacramentos, né? Ordem já é um sacramento já mais não é tão comum, né? Porque precisa se formar, é difícil, né? São 6 anos de estudo para se formar, uma cerimônia mais concorrida e mais rara, infelizmente. E o crisma, então, como é que ele funciona? Então, a essência do crisma, né? Vamos lá. Só tirar isso aqui que está me atrapalhando a visão. É, bom, o essencial do rito do crisma é a unção do óleo sagrado sobre a fronte feita pelo bispo, né? Acompanhada das palavras: fulano recebe esse sinal, né? Aí ele vai, não é que fulano, né? Fulano, né? Fulano é qual que é o nome? O Cláudio recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo, né? Antes da unção impõe a mão sobre os crismados, né? Os crismandos,
e é parte integrante, mas não essencial do rito, né? Pode ser feito dessa maneira. Normal é fazer só, Cláudio, vamos dizer que eu vou fazer a função do bispo, né? Cláudio, recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Aí faz a unção com o sinal da cruz, né? Ele coloca um pouquinho de óleo no dedo e ah, traça o sinal da cruz, colocando sobre a minha testa aqui, né? Sobre a minha testa, e vai falar isso, né? Recebe o sinal, o dom do Espírito Santo, né? Por esse sinal, que é o sinal da cruz. O bispo sobe ao altar e ora pelo Espírito Santo, limpe os candidatos à confirmação de todos os pecados. Então ele se volta para eles, estende as mãos sobre eles e implora ao Espírito Santo que lhe conceda os 7 dons, né? Nós estudamos na aula passada. Perdão pelas tosses, pessoal, mas eu estou com alergia, né? Esse tempo aí me dá alergia sempre. Ele se aproxima do bispo, né? Os crismandos, né? Ele unge na testa com o crisma na forma de uma cruz, dizendo: eu te assino, ou, né? Com o sinal da cruz e te confirmo com a crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai falar nesse momento amém, tá? Depois da unção, o bispo bate suavemente na bochecha do confirmado, dizendo: a paz esteja contigo. Isso é para lembrá-lo de que ele, né, deve, por amor a Cristo, suportar pacientemente o desprezo, a perseguição. Confirma aqui, me perdi. Lembrá-lo que ele, por amor a Cristo, suportar pacientemente o desprezo, a perseguição, pois qualquer que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho também tem o pai. Está em João 1, né? 23. A oração do bispo para que a pessoa confirmada tenha paz é o melhor desejo que ele pode expressar, pois sabemos que Cristo é a nossa paz e por ele temos acesso ao Pai. Vocês entenderam como é que é? É bem simples a cerimônia em si, né? Não tem muito. Ali ó, a gente pode ver a mocinha aqui, ó. Tá exatamente na hora. Ali o bispo, né? Tá coberto aqui pelo padre aqui, tá atrás do padre, né? E aqui atrás, se vocês olharem, é o padrinho de vocês. Vocês vão ter que ter o padrinho. Ele vai ficar nessa posição aqui. É bem, bem tranquilo. Deixa eu parar aqui e voltar aqui para vocês. Não estou aparecendo. Peraí. Agora sim. Então, como é que funciona? Bem tranquilo. Vocês saem de trás da igreja, ali, da parte de trás da igreja, do fundo, né, da igreja, em direção ao altar. O padre Eli, que vai representar o bispo, no nosso caso, vai estar assim, de frente ao altar, ali de frente, mais ou menos onde ele faz a homilia. Sai a pessoa e o seu padrinho. O padrinho vai segurar no ombro esquerdo do afilhado, né? Com a mão aqui, assim, vai colocar a mão sobre o ombro e vai seguir até frente ao padre. O padrinho apresenta. O padrinho já conhece todos vocês, que ele tem uma memória fantástica, mas ele vai apresentar. Olha, Padre Hélio, este aqui é o Cláudio, e vai dizer o santo. Vocês têm que escolher um santo padroeiro. Pode ser um santo ou uma santa, não tem problema. Nós vamos passar a instrução para vocês ainda. Mas é bem simples. Aí chega ali, olha, esse aqui é o Cláudio, que escolheu São Jorge, por exemplo, né? Aí o padre ele vai falar, aí vai começar a cerimônia assim, Cláudio, de São Jorge. Aí normalmente o padre ele fala com a voz mais alta, né, para que os dois demais, que a assembleia ouça, né, para ser público, né? E aí ele vai fazer, né? Recebe por esse sinal os dons do Espírito Santo, né? Que a paz esteja contigo. Quando ele fala, aí tu vai falar amém, quando ele terminar de falar sobre o Espírito Santo. Quando ele bater no teu rosto, que a paz esteja contigo. E tu responde só, e contigo também. É uma cerimônia bem simples, mas é muito importante. Até engraçado, né? Porque assim, um negócio tão importante e tão simples de fazer. É mais simples que o batismo.
que o batismo tem padrinhos, vão lá, pega a vela e faz toda aquela, né? Tem uma cerimônia e derrama a água, né? Seca, a criança chora, é muito mais movimento. O crisma é bem mais rápido, mais simples e tão efetivo quanto, porque é uma unção direta do Espírito Santo. Como o Padre Paulo Ricardo, nós já tínhamos falado, o Padre Paulo Ricardo confirmou ali, né? É uma ação do, é um Pentecoste teu, né? Do teu dia, né? Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, Hum. eu tenho algumas dicas e curiosidades para colocar só nesse pedaço aqui que o Marcelo, que o Marcelo falou. Ah, três coisinhas. Primeira, ah, por que que a gente escolhe um nome, né? Um, Um santo? um santo. Antigamente era costume, né? Quando a pessoa vinha batizar, que ela não tinha um nome cristão, que ela tinha um nome pagão, se o bispo entendesse que aquele nome, ela precisaria ter um nome cristão adicionado àquele nome pagão, o bispo na hora ia falar. Então, antigamente as pessoas não colocavam o nome de santo junto, né? Mas se o bispo por bem entendesse que falou assim, não, aqui tem uma pessoa me apresentando, esse aqui é o Claudius Augustus, você tem um nome de imperador romano, não vai ficar legal. Então eu vou mudar o seu nome. Então aqui, José Cláudios Augustus, receba os dons, recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Então agora a gente já escolhe o nome para adicionar no nosso próprio nome. Então, quando o seu padrinho tiver com a mão no seu ombro, vai falar, deixa eu já introduzir por que você precisa de um padrinho e de onde que vem esse negócio padrinho. Com esse negócio de você se tornar um soldado de Cristo, antigamente, né, e o óleo por si só tem um sinal de fortificação, né? Quando você vê nas Olimpíadas ou em lutas, né, eles se besuntam em óleo para escorregar, né, para que os golpes escorreguem, para que eles não sejam agarrados com facilidade e para que o corpo fique mais marcado, mais do que já passando para o inimigo uma sensação de falar, pô, esse cara parece forte. Às vezes nem é tanto, mas parece, né? Só por causa do óleo. Então o óleo está ali, né? Já vem dessa coisa de luta, dessa coisa de batalha. No tempo dos gladiadores, uma coisa que a igreja entendeu também é que os gladiadores eles eram apresentados e treinados por um mestre. Né? Então o padrinho ele te apresenta como uma pessoa que é o padrinho que vai te apresentar para o bispo. Então o padrinho vai chegar lá, esse daqui é o Marcelo. Fala um santo aí, Marcelo. Ah, Santo Antônio de Lisboa. Esse aqui é o Marcelo Santo Antônio de Lisboa. Aí o bispo vai se dirigir a você. Mas é o padrinho que vai te apresentar. Esse aqui é o soldado, é o novo soldado que eu estou trazendo. Como se fosse eu estou garantindo ele nessa batalha. E aí não é, né, difícil imaginar se o seu padrinho tem que saber mais ou menos de religião do que você, da doutrina católica do que você. Aí algumas coisas já ficam mais fáceis de da gente entender. Pode ser meu tio que nunca pisou na igreja, não sei o que, não sei o que lá. Ele tem que ser uma pessoa, a gente já vai ver mais daqui a pouquinho, uma pessoa que tenha certas características que vai te ajudar na sua vida religiosa. Mais uma vez, um sacramento não é uma oportunidade de fazer festa e oba-oba. Isso é uma coisa séria, né? Então, o padrinho é aquele que tá ali para dar aquele backup, aquela força para gente. Ele vai estar falando no seu nome, né? Ele vai estar te apresentando como uma pessoa que sabe mais do que você. Por isso é importante escolher um padrinho. Ô Cláudio, eu tenho uma cerimônia, só para as pessoas verem, né?
Uhum. Eu vou compartilhar um vídeo de uma cerimônia curtinha que aparece exatamente o bispo fazendo tudo isso aí. E só a terceira coisinha. Ah, tá. O bispo marcou o óleo com óleo sagrado, que ali é uma mistura de azeite de oliva com bálsamo. Tá? O azeite de oliva como o azeite simbolizando o óleo, né? De fortifica, de traz essa coisa, de marca, imprime, né? Ele é absorvido pela pele. E o bálsamo para perfumar, né? A igreja fala do odor de Cristo, né? Dessa coisa que perfuma e que espalha, né? Então tem essa característica. O bispo é o único que pode manusear o óleo. Nós não. Então, quando o bispo puser o óleo na sua testa, você deixa ele lá, deixa a sua testa absorver o óleo. Não é para puxar, tirar tal. Nós não temos as mãos consagradas, é o bispo que tem. O bispo dá autoridade para o padre e o padre vai passar o óleo na sua testa. Nós É, não. Né? não é pra fazer isso aqui, né? Nem por curiosidade para ver se está oleoso. Deixa lá, deixa absorver. Né? Aquele óleo é sagrado. Assim como algumas coisas são sagradas, a hóstia que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, etc, etc. O óleo também é. E não cabe a gente ficar brincando, entendeu? Então, deixa lá. É, só esse, só essa, só esse detalhe aí. Pode passar lá, Marcelo. Vamos tá. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma cerimônia. Vamos ver se eu acho aqui onde está. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Vamos lá. O espírito de ciência e piedade, e enchei-nos do espírito do vosso temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora então, eu vou pedir que os crismandos e crismandas façam uma fila única aqui pelo meu lado esquerdo. Padrinhos e madrinhas ao lado do seu afilhado ou afilhada, com a mão direita, a mão direita sobre o ombro esquerdo do afilhado, assim como eu estou fazendo aqui, não assim, como se estivesse abraçando, tá bom? Chegando aqui, eu vou dizer: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O que vocês respondem? A paz esteja contigo. O bispo foi bem didático ali, né? A gente só está fazendo aqui antes. Ó, com báculo, que é esse cajado que ele tem aí, ó. Símbolo da missão dele, né? Olha lá. João Antônio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo, João. Isadora, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo, Isadora. Gisele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Elisandra, recebe por este sinal o Espírito Santo,
Aqui vai ser mais do mesmo. Vamos lá de novo. Entenderam como é que funciona ali a cerimônia? Pessoal, estão acordados aí? Ô, Marcelo, não estou lembrado se aqui na comunidade tem a regra de fazer o padrinho, a madrinha serem do mesmo sexo do Não, crisma. Não? não. A única coisa que a gente tem aqui é que o padrinho, né, ou madrinha tem que ser crismado, né? Isso aí já é regra do direito canônico. Não Tem tem que a ser, ver conosco. tem que ser crismado, maior de 16, É, ter vida cristã coerente, com a fé e a missão de ser padrinho, não pode ser pai ou mãe. bom, são esses detalhezinhos É, assim, né? Pode falar. pode ser o esposo ou a esposa? Eu não sei dizer. Eu acho. Porque o padrinho, a madrinha, normalmente é assim, né? Uma pessoa que vai te auxiliar nessa condição na tua vida cristã, né? Propriamente dita. Porque o padrinho, ele já é teu marido, a tua esposa, né? Já faz parte dessa tua Desculpa, caminhada. você é casada na Igreja Católica? Quem fez a pergunta? Ah, Helena. Helena, Fui eu, sim, você é sim, casada sou, na Igreja Católica? sou. Então, quando a gente recebe, né, o sacramento do matrimônio, a gente já viu isso, a gente tem a função de levar o nosso parceiro à santidade, né? Então a gente está ali justamente para colaborar nessa caminhada da fé. Muito, muitas vezes. A irmã não pode? A irmã não A pode ser irmã pode? madrinha? Pode. Pode. Ah, Contanto que ela seja crismada. No meu caso, por exemplo, quando eu fui crismado, foi a minha tia. Dei sorte que eu fiz aqui no Brasil, aqui na Inglaterra, eu já era adulto, e ela estava na Inglaterra, tá passeando naquele momento, nós não combinamos. Eu gostava, tinha uma afinidade muito grande com ela desde criança, né? E ela estava aqui e eu convidei ela, sabia que ela fica aqui, ficou meses aqui conosco, e coincidiu dela estar aqui no momento, né? E foi muito legal. Agora, marido e mulher, né? É como o Claudio falou, o marido já tem essa função, a mulher já tem essa função de te levar, né? Vocês estão no sacramento, né? Vivendo dentro da igreja. Exato. Então, contanto que ele esteja, né, à sua frente na caminhada da fé, tudo bem. Né, que ele tá ali, ele vai estar ali te apresentando para o bispo como, né, vamos dizer assim, o garantidor da sua perseverança. Então, seria bom vamos dizer assim, fosse ele que tivesse exercido grande influência no seu desejo de se crismar. Foi. Ele é o responsável por isso. Exato, então é perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, assim, ó, não é para ficar nervoso da cerimônia, a gente vai passar vídeos ainda. Esse vídeo aqui tá bem didático, né? Nós temos uma diferencinha aqui. No Brasil, se vocês notarem ali, não tem o nome do santo. É. Isso é um costume da Europa. Tanto Portugal como aqui na Inglaterra, eles fazem isso. Mas no Brasil nós não temos esse costume, então é o mesmo crisma, tudo, não tem. Tem a ver mais com a tradição, entendeu? Tem a ver mais com tradição, mas não altera o processo litúrgico, né? O santo é como se fosse o teu, assim como tu tens um padrinho que está no mundo material, né? No mundo visível, ajudando a manter a tua fé, a enfrentar esses teus problemas né? Dessa tua vida cristã adulta. O santo é aquele teu intercessor, né? É o teu padrinho, né? Intercessor espiritual, né? Que está lá junto a Deus já, né? E Nossa Senhora, Santo Antônio, a gente vê um santo que tenha mais afinidade ou menos afinidade, e a partir daí a gente
estabelece esse vínculo afetivo, né, e espiritual mais estreito com esse santo. Eu acho uma tradição legal, embora no Brasil não tenha, viu? Ali, ó, o bispo só faz a unção ali, né? 3 vezes ele passa ali e não fala o nome do santo, não tem, só tem o nome da pessoa ali. E aqui tem essa tradição, e é legal também. Eu gosto da ideia de ter. Na época, inclusive, que nós fizemos eu fiz, não tinha isso aqui na comunidade de Oxford. A gente adotou isso depois, 2 turmas depois. Eu até deveria ter pedido, que aí eu ia escolher um santo bem bacana para me ajudar nisso aí. Eu preciso tanto, ele nem sabe. Perdi a oportunidade. Saber, sabe. O... Ah, Não, desculpa. perdi, né? Poxa vida, eu consegui assim, uma afinidade assim legal com o santo, né? O padrinho nunca vai. A minha madrinha, agora, ela era minha tia, gostava de mim, agora, como eu sou filha dela, ela gosta mais ainda. Aí imagina, eu tinha Santo Antônio, sei lá. Santo Antônio é ótimo, né? Um padrinho. Nossa, Santo Antônio. Podia ter essa intimidade com o santo, perdi essa chance. A vocês têm a chance, tá? Eu vou escolhendo um santo bem bom. Tá bom, gente? Eu acho que se não tiver mais dúvidas, se o Cláudio concordar, acho que a gente já pode encerrar hoje, né? Porque. Sim, tem só uma coisinha que eu gostaria de falar, salientar sobre o sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma, agora vamos prestar atenção direitinho no que eu vou falar. O sacramento da Crisma, ele não é um sacramento necessário para a sua salvação. Tá? Às vezes a gente fica, poxa, a pessoa foi batizada e morreu sem Crisma, isso é um problema? Não, não é um problema. A gente sabe que uma vez que a pessoa está batizada, contanto que ela, vamos dizer assim, esteja redimida dos pecados ou em amizade com Deus, né, ela tem tudo para se salvar. Porém, uma vez que o crisma está disponível e nos é oferecido, não é de bom tom a gente, quer saber? Não precisa, não vou fazer. Negar um sacramento é uma coisa complicada. A igreja não vê isso com bons olhos, né? Então, o sacramento está disponível para nos auxiliar na nossa jornada e nós estamos muito felizes que vocês estão procurando esse sacramento. E continuem firme, né? Mas quando a gente olha e fala assim, a pessoa morreu sem o crisma, isso é um problema? Não, não é um problema. Né? Não é um sacramento essencial para, vamos dizer assim, para a salvação da sua alma. Mas uma vez que está disponível, né, assim como todos os outros, a Eucaristia todas as semanas, todos os dias, se você puder, e a confissão, todos os sacramentos eles têm que ser, devem ser aproveitados por todos nós. Né? O próprio Cristo estabeleceu e ofereceu esses sacramentos para que a gente fizesse uso e para que a gente pudesse ter uma vida mais santa. Então, não é bom que as pessoas ignorem, né, essa possibilidade. Então, às vezes, se você conhece alguém, é uma ótima ocasião de daqui para frente você falar assim, poxa, é um sacramento que está lá disponível, você já está, quem sabe você não se torna padrinho dessa pessoa no futuro. Né? Então, era a observação que eu gostaria de fazer. Obrigado, Cláudio. Alguém mais quer fazer alguma outra colocação? Ou pergunta? Bom, já que não tem nenhum tipo mais de observação ou pergunta, vamos encerrar aqui a aula por hoje, não tem mais nada, material nenhum para apresentar. Esse vídeo eu vou copiar e vou mandar para vocês lá vocês darem uma olhada e reverem quantas vezes quiserem, né? Esse do YouTube do bispo fazendo a cerimônia do crisma ali. E eu quero uma pessoa para fazer a oração final, pode ser uma Ave Maria. Quem pode fazer a oração final? Eu posso.
Obrigado, Helena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Se estivermos reunidos, vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um ótimo final de semana a todos. Fique com Deus. E na semana que vem a gente está vivendo novamente. Estamos para a reta final, né? E a gente vai, assim, preste um pouco mais de atenção nas mensagens que vão passar pelo grupo, que algumas mensagens vão ser importantes agora. Eu devo estar preparando a lista com o nome de vocês para ser enviado ao bispo, que essa autorização tem que ser feita com antecedência, né? Então eu vou passar uma lista com o nome de vocês observem a grafia do nome de vocês, se está correto, né? E depois me confirme todos os dados se tem algum problema, porque depois de ter feito o pedido com o nome errado para fazer a retificação fica muito difícil. Tá bom, gente? A cerimônia vai ser em que data, mais ou menos? Eu já passei, acho que dia de 22, né? Só que pelo tamanho da turma, né, são quase 30 pessoas, e mais os adolescentes normalmente, nós vamos fazer provavelmente em 2 datas, 2 finais de semana, tá? Ok. Aí a gente vai colocar as 2 datas, vocês escolhem qual é a mais interessante para cada um de vocês, conforme a comunidade, mas aí provavelmente vou limitar com o pessoal do conselho, por causa da questão logística mesmo da igreja, né? Porque imagina, vocês são quase 30 pessoas, mais 4 pessoas lá, 4, 7, dá quase, vamos colocar 35, 40 pessoas, 35 pessoas, vão ser, com mais o seu padrinho, foi para 70. A família vai vir, né? Multiplica esse 70 por 3, 210 pessoas. Só convidar entre vocês e os convidados de vocês fora a comunidade. Quer dizer, a igreja, eu acho que a igreja de Oxford, no máximo que daria ali seria umas 150, 160 pessoas, né? Não dá. O pátio de estacionamento, a logística, a cerimônia, a quantidade de gente. Aí, talvez para nós seria mais fácil organizar em 2 datas, né? Que aí uma data normal a gente já tem. E a gente vai colocar 2 opções de data para vocês escolherem o que é mais afinidade, mas vai ter que ser dividido, vai ter um número máximo num dia e um número máximo no outro dia, né? Entendeu? Tá respondido? Sim. Eu vou passar depois, tá bom? Obrigado por enquanto a todos. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Fiquem com Deus e a gente se